寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas no meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. Beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias. Confiram lá, tá muito bom. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo hoje, né, a teoria de hoje é: e se o Reino Cruzado de Jerusalém nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis. Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível, né, para que nossa teoria aconteça. Senão não ia ter por que ter esse quadro de teoria. E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e por último as conclusões, às vezes um fato em particular aí do país. Beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, o Reino Cruzado de Jerusalém, como o próprio nome já diz, ele foi um reino cruzado que ele, acabou se estabelecendo onde é hoje Israel barra Palestina, pegando um pedacinho do Líbano, um pedacinho ali, ou a Cisjordânia, não sei exatamente qual é o tamanho da Cisjordânia, e ele acabou deixando de existir em 1299, nossa, quase que eu falo 2099, não, 1299, aqui aliás para alguns é um sonho, mas enfim. E obviamente a religião oficial do país era o católico, o idioma falado era o latim, mas também existiam outras religiões, como uma pequena porcentagem de muçulmanos e judeus ali no Reino Cruzado de Jerusalém. E a capital, não preciso falar, que era Jerusalém. E como seria se esse império não tivesse caído, esse reino? Bem, vamos supor que o Reino Cruzado de Jerusalém sobrevive normal até os dias aí que o Império Otomano começa a se expandir. Aí provavelmente o Reino Cruzado de Jerusalém vai entrar em conflito com o Império Otomano. E bem, comparando o tamanho do Reino Cruzado de Jerusalém com o Império Otomano, obviamente que vocês percebem que não vai ter muita chance. Porém, o que pode acontecer? Aqui nessa treta existem 3 finais. O final é o seguinte: o Reino Cruzado de Jerusalém perde ali algumas áreas do reino, principalmente aquelas áreas de maioria muçulmana, ou então a maioria ali dos muçulmanos acabam migrando para a fronteira ali com o Império Otomano e acabam pedindo ali para serem anexados. O segundo resultado dessa batalha: tanto o Reino Cruzado de Jerusalém quanto o Império Otomano, eles basicamente assinam um tratado onde o Reino Cruzado de Jerusalém vai deixar alguns estados ali, tampões ali na fronteira, mas que esses estados tenham que ser de maioria muçulmana. Então, entrando num acordo, beleza. E também tem uma outra provável coisa que aconteceria nessa batalha. Tanto a Inglaterra quanto a França e talvez a Espanha e a Alemanha acabar ajudando ali o Reino Cruzado de Jerusalém a se defender dos otomanos. E isso aí eu sei que vocês gostariam mais dessa hipótese, então vamos partir dessa hipótese. Como todo mundo sabe, tanto a Inglaterra, a França, buscavam também colônias ali no Oriente Médio. E influência também. Então, se eles entrassem ali no Reino Cruzado de Jerusalém, a Espanha, aliás, também poderia participar, justamente pelo fato deles serem católicos, e a Alemanha, pelo fato de
de eles também terem seus cruzados, também tiveram ali seus cruzados, bem, eles poderiam acabar ajudando ali o Reino Cruzado de Jerusalém a não se expandir. Não, eles não ajudariam o Reino Cruzado de Jerusalém a se expandir, mas eles poderiam ajudar o Reino Cruzado de Jerusalém a se defender. E aqui vamos supor que eu estou falando de 1600. Vamos jogar aí 1600 para dar uma veracidade a mais, né? Armas de fogo, o Império Britânico já perto do seu auge, enfim. E com isso, né, o Reino Cruzado de Jerusalém, ele conseguisse ali se manter um tanto quanto intacto, né? Vamos colocar que eles perderam ali algumas terras, mas né, só para dar uma graça aí a mais também na teoria, mas o Reino Cruzado de Jerusalém em si, né, o lugar onde a maioria era católico e judeu, estavam de boas, e a capital Jerusalém também estava tranquilo, apesar que lá seria um ponto, né, acho que talvez o ponto que seria mais defendido ali no Império. Então, tanto os ingleses, os espanhóis, os franceses, os alemães e o próprio povo ali do Reino de Jerusalém, vamos falar assim, Reino Cruzado de Jerusalém, eles provavelmente manteriam ali uma defesa ali maior. E, obviamente, né, o Reino Cruzado de Jerusalém não seria uma República Cruzada de Jerusalém. Seria, sim, ainda uma monarquia, né? Mas tempo vai, tempo vem. Conforme o Império Otomano fosse se expandindo ali para a Europa, para a Bulgária, para a Grécia, e fosse dominando esses lugares, e até mesmo talvez para a Crimeia, mas eu acredito que talvez o pessoal da Crimeia não conseguiria chegar ali no Reino Cruzado de Jerusalém. Mas a questão é que os gregos, os búlgaros e talvez os bósnios e os albaneses, alguns, né, de maioria católica ou ortodoxa, eles poderiam sim acabar fugindo ali para o Reino Cruzado de Jerusalém. Afinal, seria o país católico, né, talvez mais próximo deles, né, pelo menos na questão da Grécia. Afinal, né, o Império Otomano estava subindo e parou ali na Polônia. Os russardos alados ali que tancaram tudo. Enfim, então, né, aí já teríamos outros povos, né, outros refugiados que provavelmente lutariam em nome de Cristo. Eu sei que isso está parecendo muita fanfic católica, mas relaxa que isso vai ter um propósito. Tempo vai, tempo vem, chegamos aonde exatamente? A Primeira Guerra Mundial. E eu acredito que nesse tempo, apesar de toda a ajuda da Alemanha, da Inglaterra, eu acho que justamente pelo fato dos países, né, que foram para o lado oposto na Primeira Guerra Mundial, eu acredito que o Reino Cruzado de Jerusalém se manteria neutro e obviamente ele assinaria ali algum tratado ali com o Império Otomano, para ele não ser invadido. E caso ele seja invadido, obviamente, né, vai todo mundo cair em cima dele. Mas beleza, tempo vai. Ainda na Primeira Guerra Mundial, em 1915, o Reino Cruzado de Jerusalém observa ali a guerra entre Império Otomano e Armênia. Daí ele só observa, né? Afinal, a Armênia também foi um dos primeiros países a aderir ao catolicismo ou aderir a uma monarquia católica. Então, eles basicamente estariam ali de olho. E eu acredito que a partir de 1916, né, no finalzinho de 1916, indo ali para 1917, eu acredito que o Reino Cruzado de Jerusalém já estaria declarando guerra ali ao Império Otomano. Então, os descendentes aí desses gregos que serviram como refugiados ali do Império Otomano, que serviram ali como refugiados, né, por causa que os otomanos estavam passando a lâmina em todo mundo, eu acredito que sim, que eles basicamente ali iriam se voluntariar para lutar ali pelo Reino Cruzado de Jerusalém. E com isso seria vantagem, sabe para quem? Para Inglaterra e para França, já que as tentativas de invadir ali por Galípoli estavam terríveis. Então, se eles tivessem uma passagem ali no Reino Cruzado de Jerusalém, eles iriam cortar o Império Otomano no meio, basicamente, e daí eles decidiriam, né, se iam avançar para sentido Istambul ou sentido ali Egito. Afinal, o Egito fazia parte do Império Otomano também. Sim.
Eu acredito, né, que as duas frentes teriam que ser defendidas, mas o motivo dessa declaração de guerra talvez seria mais por causa de um tipo de guerra santa, né? Afinal, eram Mohammeds empacotando católicos e sem motivo algum, não era mais uma guerra, era um massacre, né? Isso daí entra em debate também se o que aconteceu na Armênia foi o Holocausto ou não, mas enfim. O Reino Cruzado de Jerusalém provavelmente iria sim defender seus irmãos católicos ali na Armênia. Então, a partir daí, o Império Otomano talvez já não estaria ali com aquela vantagem toda, porque né, por mais que eles estivessem derrotando os armênios, eles estavam passando um sufoco ali na mão dos russos. E a maioria ali do Império Otomano estava concentrado ali na região Armênia, Azerbaijão, ali, né, basicamente no sul da Rússia. E com isso, né, as outras partes ali não estariam tão protegidas, né? Tanto é que Lawrence das Arábias juntou um povo aí para fazer o Império Otomano aí cair de dentro, ser derrubado de dentro para fora. E obviamente, né, que isso ajudou muito assim os britânicos e os franceses. Eu acredito que sim, o esforço ali de guerra da França e da Inglaterra seria muito mais viável, muito mais econômico do que Galípoli. Então eles poderiam sim tentar avançar ali no Império Otomano, fazendo uma segunda frente ali através do Reino Cruzado de Jerusalém, fazendo com que o Império Otomano talvez fosse o primeiro a ser derrotado ali da Tríplice Entente, né? Se eu não estou não, dos Impérios Centrais. E daí, né, do Império Otomano, eles iriam subindo ali em direção à Áustria, à Alemanha, à Sérvia, enfim. E com isso, o caminho da Primeira Guerra Mundial seria diferente. Em vez de eles derrotarem a Alemanha primeiro, depois a Bulgária, a Áustria-Hungria, não. Eles provavelmente iriam derrotar o Império Otomano primeiro, e aí sim eles iriam derrotando os outros impérios, né? O Império Alemão, a Bulgária, a Áustria-Hungria, enfim. E daí, obviamente, né, que o Reino Cruzado de Jerusalém iria talvez ali ficar um pouco ali sob a ocupação britânica, uma ocupação franco-britânica ou anglo-francesa, chame como quiser. Afinal, né, seria um modo de compensar também. Falar assim, não, beleza, você fica aqui um pouco, pode ficar, ajuda a gente, que a gente te ajuda. Daí os britânicos, não, beleza, afinal os britânicos também precisavam de um lugar para ficar, porque os britânicos e os franceses iriam querer se expandir e fazer suas devidas colônias aí no Oriente Médio. E o Reino Cruzado de Jerusalém seria basicamente um grande acampamento ali para eles terem um porto, terem lugar onde os soldados treinarem, terem um mapa ali da região, enfim, seria um lugar estratégico ali para eles. Só que talvez algumas coisas ali poderiam começar a dar ruim do final da Primeira Guerra até o início da Segunda Guerra. O porquê? Bem, justamente pelo fato, né, de um governo católico dominar Jerusalém. Quem não ia gostar? Exatamente. Os judeus e os muçulmanos, talvez eles já não iriam começar mais a tolerar isso e iriam começar a buscar um tipo de reivindicação. Então, tanto os judeus quanto os muçulmanos, eu não digo que eles iriam se unir, fazer uma aliança, mas eu acredito que eles iriam brigar pelo mesmo ideal. E com isso, o Reino Cruzado de Jerusalém, a partir daí que ele começaria a ter diversos movimentos separatistas, diversos movimentos talvez até mesmo ataques terroristas vindos de ambos os lados, né, dos judeus e dos muçulmanos, para acabar, né, fazendo com que o Reino Cruzado de Jerusalém colapse. Mas isso não vai acontecer. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, eu acredito, né, que cada facção ali buscaria uma aliança ali. Então, o Partido Baath, sim, agora já estamos pulando aí para o Partido Baath, provavelmente, que era do eixo, provavelmente iria acabar financiando, né, os muçulmanos ali do Reino Cruzado de Jerusalém, para tentar derrubar o Reino Cruzado de Jerusalém.
fazendo com que o Reino Cruzado de Jerusalém acabasse declarando guerra ali ao eixo. Então, o Reino Cruzado de Jerusalém provavelmente entraria na guerra ali, talvez em 40 a 41, a favor ali dos aliados. Então, novamente, os britânicos e os franceses teriam ali uma nova frente ali para se fazer, com mais calma e tranquilidade. Então, eles não focariam tanto na Europa, aliás, né, o Reino Cruzado de Jerusalém não focaria na Europa, e sim focaria no Oriente Médio. Focaria na Síria, focaria no Iraque, focaria no Egito. Não, o Egito eu acho que o Egito estava tranquilo. Mas sim, o Egito, aliás, eles até poderiam focar para ajudar os britânicos também. Afinal, eles já estavam ali perto, então os britânicos poderiam sim chegar ali no Egito e ficar muito mais forte. Afinal, eles teriam mais aliados ali também, né? Tipo, para peitar o Rommel, por exemplo, enfim, a Tunísia, a Argélia. E a partir daí eles talvez iriam ajudando os britânicos ali no norte da África, enquanto eles se concentravam ali nas áreas ali perto da Turquia, que essa aí nós não alteraríamos em nada. Mas enfim, tempo vai, tempo vem, a Segunda Guerra Mundial acabou, vitória dos aliados, não vamos alterar isso. E agora o negócio aqui começa a pegar fogo. Por quê? Bem, com a migração em massa de judeus que estavam começando a reivindicar suas terras ali em Jerusalém e foram para a Palestina, e hoje em dia tem toda essa polêmica, essa geopolítica aí, qual seria o resultado do Reino Cruzado de Jerusalém na Guerra Fria? Eu acredito que na Guerra Fria as coisas iriam piorar, justamente pelo fato dos judeus sionistas e alguns socialistas acabarem se aliando ali com alguns muçulmanos, justamente para tentar derrubar o reino cristão e eles acabarem tentando tomar Jerusalém. Afinal, era uma área disputada e apesar da liberdade religiosa que o reino de Jerusalém tinha, bem, os judeus queriam um Estado e reivindicando que lá sempre pertenceu aos judeus, e os muçulmanos queriam o Estado falando que ali sempre pertenceu aos muçulmanos. E os católicos já estariam ali, então durante a Guerra Fria, não acho que eles teriam problema com comunismo ou socialismo em si, pois eu acho que essas ideologias nunca entrariam ali no Reino Cruzado de Jerusalém. Porém, eles acabariam tendo que lidar com diversos ataques internos, principalmente ali perto de Jerusalém, na fronteira, e invasões ali poderiam acontecer, principalmente ali da Liga Árabe, só que em caso de uma guerra contra qualquer país muçulmano, com toda certeza eles iriam ter um apoio ferrenho do Ocidente. Principalmente, adivinha de quem? Exatamente, da Espanha, Portugal e talvez a Alemanha Ocidental, né? Então, e talvez a Inglaterra, né? Isso se a gente for parar para pensar, né? No quesito religioso, né? Por mais que um seja protestante, o outro é católico. E a Irlanda, que é católica, talvez poderia ajudar, e alguns outros países católicos da Europa também. Mas eles não ajudariam com soldados, eles ajudariam com logística, eles poderiam dar armas, tanques, navios, munição, enfim. A Turquia, bem, se manteria neutra e as coisas ali poderiam acabar vindo sim da Turquia, né? Mas não acho que o Reino Cruzado de Jerusalém iria fazer parte da OTAN justamente por causa de sua instabilidade, não digo nem política, mas por causa de seus vizinhos hostis e por causa de seus atos internos aí de terrorismo contra a própria Jerusalém, de ambos os lados, dos sionistas e dos extremistas islâmicos. E com isso, o Reino Cruzado de Jerusalém talvez conseguiria um pouco mais de paz no final aí da Guerra Fria, uma vez que a União Soviética não estaria mais apoiando esses países e eles estariam mais concentrados na própria economia. E eu nem preciso dizer que o Reino Cruzado de Jerusalém não iria reconhecer os países comunistas. Eu acho muito mais provável que o Reino Cruzado de Jerusalém acabasse reconhecendo Taiwan como a verdadeira China. Afinal, Chiang Kai-shek era católico, eles não reconheceriam a União Soviética como um país legítimo, eles provavelmente
não reconheceriam muitos países de esquerda, e eles teriam uma afinidade maior, né, com a Espanha, Portugal, a Alemanha e a Irlanda, né, a Irlanda do Sul, né, não a Irlanda da Inglaterra. Mas talvez sim com a Inglaterra também, mas não seria aquela afinidade tão religiosa, seria uma afinidade mais apenas para negócios. E atualmente o Reino Cruzado de Jerusalém poderia sim acabar passando por diversos protestos, judeus e muçulmanos reivindicando Jerusalém como deles, enfim. Seria basicamente o que acontece entre Israel e palestinos e a comunidade árabe, só que dessa vez, em vez de serem judeus, seriam com uma monarquia católica. Beleza? Enfim, inscrito que me pediu isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar. E por favor, né, comentem aí o que vocês acharam da teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esquece de ver os vídeos, as teorias do card de descrição. Me segue lá no Insta, me segue no Twitter, eu atualizo sempre. Beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, passa para o seu amigo, para sua amiga, ou que uma pessoa se identifica e fala assim, mano, você já parou para pensar se o Reino Cruzado de Jerusalém ainda existisse? Ah, mentira, mano. Um reino católico no meio do Oriente Médio? Esse é meu sonho, pois Jerusalém pertence aos cristãos. Então vai lá e chega assim, então, tem um cara que fez uma teoria assim, mentira, verdade, daí você vai lá e passa esse vídeo para eles, beleza? Enfim, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa a notificação, me segue no Insta, me segue no Twitter e outras redes sociais aí embaixo, beleza? Enfim, apoio, falou e fui!